Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Edivaldo Moura, presidente desta Câmara, bem como o excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, nobre representante do Ministério Público, doutor Antônio Ivan Silva, aos advogados presentes, e passa a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária da primeira Câmara Especializada Criminal, realizada no dia 8 de março. Desativem os microfones, por favor. Tem microfone ativado aí. Ok. A ata da sessão anterior, a sessão ordinária da primeira Câmara Especializada Criminal, realizada no dia 8 de março, publicada no Diário da Justiça. No Diário da Justiça, de número 9.548, diário este de 10 de março do corrente ano, e até a presente data não foi pugnado. A palavra é excelentíssimo desembargador Edivaldo Pereira de Moura. Desembargador Edivaldo, ative o seu microfone, por gentileza. Ative o seu microfone. Não estou ouvindo, Vossa Excelência. O áudio está desligado. Pronto. O áudio. Desligado, Agora sim. está ok, Tudo bem. pode falar. Em discussão, a ata do desembargador Sebastião, do desembargador Pedro Macedo. Uma vez a objeção, declara aprovada. Ok, então vamos dar Edivaldo, início. eu trouxe um voto vista, eu queria julgar logo, se fosse possível. Um voto vista é o último processo da pauta. Processo de número 11. Um voto vista. Isso. Pode fazer o pregão? Processo de número 11, é o 0801, 262, 49.2021. Eu peço que, por favor, quem estiver presente na sessão, desative o microfone. Quem estiver presente na sessão, por favor, desativem os microfones. Está atrapalhando aqui o andamento. Processo de número 11, 0801, 262-49, apelação criminal Oeiras, primeira vara, apelante Vítor Binho, Francisco de Oliveira, advogado Nério Natalino Fontes Gomes Rodrigues, apelado Ministério Público, relator desembargador Pedro Macedo. Vossa Excelência pediu vista desse processo, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Certo. Senhores desembargadores, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Pedro Macedo, senhor procurador, doutor Antônio Ivan Silva, os advogados presentes, eu acho que o advogado também está presente aqui, doutor Nério Natalino Fontes Gomes Rodrigues, de Oeiras. Sim, doutor. Nesse caso aqui, já houve sustentação oral, eu vou proferir meu voto, o pedir vista desse processo. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri, desembargador Edivaldo Moura, né? A vítima estava dando em cima da mulher dele, ele tem um balneário, ele tem o comércio dele, a casa dele, já está preso há 1 ano e 4 meses. Eu pedi vista ao desembargador, do voto bem fundamentado do desembargador Pedro Macedo, apenas para divergir quanto à fração de diminuição relativa à tentativa de homicídio na terceira fase da dosimetria da pena. A divergência é pequena, o desembargador Pedro reduziu 1/3, eu estou reduzindo para 2/3, e digo por quê. No júri, desembargador Edivaldo Moura, esse réu quase ia sendo absolvido, foi 4-3, né? Tem 61 anos de idade, está preso há 1 ano e 4 meses, a vítima provocou, foi na casa dele, deu em cima da mulher dele, a lesão não foi grave, isso, né? A vítima está andando, e essa vítima, inclusive, já foi vítima de outro crime semelhante, porque também deu em cima de outra mulher, de um empresário, e esse empresário foi absolvido, né? Aqui não, ele quase ia sendo absolvido por 4-3. Então, por essas razões, eu não vou ler o voto todo, por questão de justiça. A própria vítima reconhece que realmente o erro dela, está boazinha a vítima, foi uma lesão. Eu estou citando aqui o artigo 14 do Código Penal, diz lá que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. É o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, inciso 2. E o STJ também já decidiu que o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. Quanto maior o intercrimes percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. A decisão do ministro Leopoldo
Então, por tudo isso, pelo caso, pelas circunstâncias, desembargador Pedro, no caso concreto, eu peço vênia a Vossa Excelência, eu acho que é questão de justiça, o acusado foi provocado, invadido o seu lar para o cara dar em cima da mulher dele, não foi grave, foi apenas uma facada, né? O laudo médico diz isso, foi verificado apenas o epiplom, que é explorado e visualizado colo transverso, colo esquerdo delgado, estômago sem lesões. Então, eu peço ver ao desembargador Edivaldo Moura, ao desembargador Pedro, para dele divergir tão somente com relação à diminuição, e estou reduzindo a pena do apelado, que está preso há 1 ano e 4 meses, estou reduzindo para 4 anos e 8 meses de reclusão, né? Mantendo o mesmo regime semiaberto. É como voto, desembargador Edivaldo Moura. Parece que o acusado é até parente do próprio advogado. Então, você advogar nessa circunstância é muito difícil. Um parente, o senhor está preso, né? O caso semelhante do empresário, ele foi absolvido, né, doutor Hélio? Mas então, é meu tio, excelência. E, inclusive, a própria vítima falou comigo esse final de semana, o Papinho, que foi a vítima, e disse: ó, doutor, ele não está preso por isso. Se ele chegar a sair, eu vou pedir desculpa a ele por eu ter ido na casa dele e fazer o que eu fiz. A vítima me falou no final de semana aqui. Que ele chegar a sair, vai pedir desculpa. Já pediu desculpa para a esposa do Viterbino, que está preso, e disse que ia pedir desculpa para o Viterbino também por ter feito isso. E nem imaginava que ele estava preso ainda por causa disso. Eu falei, tá sim. Ah, ele nem sabia, né? Isso. Tá bom, então vamos... Ele pensou que ele estava solto. Certo. Obrigado. Vamos aguardar o voto agora do desembargador Edivaldo Moura. O desembargador Pedro tem alguma manifestação após o voto? Eu tenho, inclusive, para... Eu não sei se eu chegaria a concordar plenamente com o desembargador Sebastião, mas eu conversei com a assessoria e fiz esse registro da conduta da vítima ao insistir, através de ligações telefônicas, em conquistar a esposa do acusado. Esse fato, inclusive, eu cheguei a trocar ideia com a assessoria e fazer o registro desse fato, entendeu? E eu vou refluir do voto. Pois eu acompanho o voto de Vossa Excelência, Baiano Sebastião Martins, e eu já estou colhendo o voto do Baiano Pedro Macedo, né? Entendeu? Então, decisão unânime, né? Sim, justamente. Tudo bem. O meu voto nesse sentido, desembargador Pedro, o voto de Vossa Excelência está bem fundamentado. Eu estou dizendo, no caso concreto, ele quase ia ser absolvido. Foi 4-3. Então, por essa circunstância, é claro que essa não é a fórmula matemática. Pode até ser que seria um meio e tal, mas eu acho que mais justo os 2/3 logo, porque ele quase ia ser absolvido. Pronto. Para a situação em si, da conduta da vítima, que a gente não pode desprezar plenamente, entendeu? Para a questão de justiça, talvez os 2/3 seja mais, se mostre mais justo para o caso concreto, desembargador Edivaldo Moura. Pois é, pois eu sigo as suas pegadas e as pegadas do próprio votovista, né? Final. Desembargador Sebastião, desembargador Pedro Macedo, a proclamação do querendo lembrar final, apenas que o Paulo Tamburini, aquele colega que esteve aqui com a gente durante muito tempo, chegou à desembargatória em Minas, né? Coisa de agora, né? Desembargador pela Justiça de Minas Gerais, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Paulo Tamburini, né? Que vocês devem se lembrar dele, né? Teve aqui a serviço do CNJ há muito tempo, né? Lembro, sim, dele. Excelência, só uma pergunta. O alvará de soltura dele é enviado para cá ainda hoje, para a vara de Oeiras? Doutora Vanessa? Não foi solto ainda não, doutor. Foi reduzida a pena. Aí essa medida é depois. Aqui nós estamos julgando a apelação, né? Ele não foi solto. O pedido aqui é de reduzir a pena. Agora, se ele tem direito à progressão, aí o senhor requer lá no juiz da execução. Aí, no caso, o regime inicial dele, o senhor fixou em qual, doutor? Se reduziu? Eu mantive semiaberto, é o semiaberto. Agora, se ele tem direito, realmente, Vossa Excelência pode... É outro pedido lá na vara de execução em Oeiras. Tá. Muito obrigado, doutor. Bom dia a todos. Mas, Sebastião, faça inserir o voto ali para que a gente possa verificar. Eu vou pegar com a assessoria do desembargador Sebastião.
Pode pedir com a Silva para dar meu voto. Sim, desembargador. Ok. Então, vamos dar continuidade. Doutor Nélio, satisfação. Bom dia, bom trabalho do senhor. Processo de número 10759-910-70 é um habeas corpus, origem Teresina, Central de Inquéritos, impetrante Stanley de Souza Patrício Santos, paciente Michardson Romário Ferreira da Costa, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da Central de Inquéritos da comarca de Teresina, Vossa Excelência é o relator, desembargador Sebastião Martins, doutor Stanley está presente, o advogado do paciente Michardson Romário Pereira da Costa está presente. Bom, então, ao voto. Bom, esse caso aqui, o advogado não está presente, eu vou votar de forma abreviada, né? Habeas corpus, processo penal, tráfico de drogas, posse irregular de arma de uso permitido, excesso de prazo para o recebimento da denúncia, não verificado, incidência do princípio da razoabilidade, imprescindibilidade da manutenção do monitoramento eletrônico, incidência da súmula 61 do STJ, ordem negada. O tempo de tramitação de um processo não deve ser fixado, como eu disse, de maneira absoluta. Nós temos que ver o princípio da razoabilidade, né? No caso concreto, o prazo não é razoável, dado que foi provocado também pela própria defesa do paciente, que não juntou o imprescindível instrumento procuratório na defesa prévia. Nesse contexto, somente por conta da decisão datada no dia 18 de julho de 2022, é que o impetrante regularizou a sua atuação nos autos, incidência da súmula 64 do STJ. Noutra perspectiva, verifica-se através das informações do juiz que no dia 12 de dezembro de 2022, acostados aos autos relatório de violação da monitoração eletrônica por parte do paciente. Também em pesquisa no sistema PJE do primeiro grau e segundo grau, constata-se que o paciente responde a outros 3 processos ainda, sendo 2 deles por tráfico de drogas, mesmo crime que ora investigado, demonstrando, portanto, a necessidade de manter a monitoração eletrônica do mesmo. Eu estou votando de acordo com o parecer, desembargador Edivaldo Moura, estou conhecendo e denegando a ordem. É como voto. Eu acompanho o voto do Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o relator, senhor presidente. Denegando a ordem à unanimidade e em harmonia com o parecer do Ministério Público. Processo de número 20750-002-52, habeas corpus Picos, Quinta Vara, impetrante Francisco da Silva Filho e outra, paciente José Guilherme Cardoso de Holanda, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da Quinta Vara da comarca de Picos. Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo. E o doutor Francisco está presente para fazer sustentação. Esse caso, inclusive, antecipando, nós estamos concedendo, parcialmente. Sim, posição de... Só para esclarecer, nós estamos concedendo parcialmente a ordem, mas afastando a questão da nulidade suscitada pelo impetrante. Vossa Excelência, se quiser assim mesmo se manifestar... Tá sem som, parece que o... Isso, desculpe. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, desembargador Pedro, doutor Antônio Ivan e demais presentes, e dispensar, Excelência, a sustentação oral e também dizer que concorda com o voto na parcialidade, onde a defesa já pretendia dispensar as demais teses e avançar apenas no tocante à tese de liberdade, para que possa aguardar o julgamento da ação penal em liberdade. Obrigado, Excelências. Eu acompanho o voto do... Passo, então, o voto, inicialmente, cumprimentando, além do presidente, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Sebastião, doutor, o nobre procurador, que eu não tinha visualizado no início aqui, e pela pressa passou despercebido. Peço desculpa, doutor Antônio Ivan. Desejo o prazer de reencontrá-lo.
Senhor presidente, nós estamos afastando a nulidade do flagrante das provas advindas e, quanto ao mérito, nós estamos impondo as medidas cautelares previstas no artigo 319, inciso 1, 2, 4, 5 e 9, inclusive monitoramento eletrônico, comparecimento de menção em juízo, proibição de acesso à frequência a bares, restaurantes similares, proibição de ausentar da comarca, sem prévia comunicação ao juízo, recolhimento domiciliar a partir das 20 horas até as 6 horas, inclusive nos dias de folga, e monitoramento eletrônico. Então, essas são as medidas impostas. A jurisprudência do STJ é passiva no sentido de que não é ilegal. Vem cá. Tá havendo interferência aí, ó. Tá havendo interferência. Desembargador, eu tô ouvindo, tá havendo interferência, eu tô ouvindo a voz do desembargador, agora parou, desembargador Joaquim. Arivaldo Moura, o áudio está desligado, o seu áudio, desembargador Pedro. Eu acompanho o desembargador Pedro também, eu acompanho. Proclamo o resultado. Por decisão unânime dos termos do voto, o relator foi concedido parcialmente a ordem, né? Foi concedida parcialmente a ordem. Ok. Processo de número 3. O advogado está presente. Com a substituição da prisão pelas cautelares. Pelas cautelares. Sentido, né? Correto. Processo de número 3. Advogado presente, Iale Sotero de Amorim, outro. O paciente é Tauan Davi, porque senão a gente segue para os advogados presentes. Não, né? Processo de número 5, defensoria. Processo de número 8, advogado presente, doutor Ayrton dos Santos Silva, Wendel Araújo de Oliveira. Esse caso nós estamos adiando, doutora Vanessa. Isso. Doutora Giliane. O número 8, adiando. Ok, desembargador. Processo de número 9, doutora Jéssica Teixeira de Jesus e outro. Doutora Jéssica. Então, vamos prosseguir. Processo de número 3. Vanessa, bom dia. Sim, Vanessa, bom dia, doutor. Permita-me. O da doutora Jéssica sou eu que vou fazer a sustentação oral. É o senhor? Ok. Processo de número 9, então, é o 0760-129-83.2022, habeas corpus Parnaíba, segunda vara, impetrantes, Jéssica Teixeira de Jesus e outro, paciente Israel Nascimento de Paulo, o impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da segunda vara criminal da comarca de Parnaíba, vossa excelência o relator, desembargador Sebastião Martins e o doutor Francisco irá fazer sustentação oral. Pelo prazo de 15 minutos. O relatório está no sistema, então o advogado pode usar da palavra. O relatório está no sistema. Doutor Francisco, pode usar a palavra. Isso. Senhor presidente, muito obrigado. Doutor Francisco também, que ele é o último. Está sabendo. Pronto. Por favor, excelência, só um minuto. Eu vou só baixar aqui, que eu estava na outra sessão. Do 7 não tem ninguém? Do 7 não tem ninguém? Não. Do 9 não também? Não foi feita a inscrição. Do 9 também. Então, vamos para o 8. Corrupção passiva. Delegacia de Guadalupe, Tiago Salles Silva. Minha relatoria, palavra para doutor Francisco está ligado nas duas sessões. Doutor, eu estou achando que é o doutor Francisco. Doutor Francisco, o senhor está conectado nas duas sessões. Doutor Francisco, o senhor está me ouvindo? Desative o seu microfone. Ô, Vanessa, isso. O senhor está na segunda criminal. Certo. Isso, okay. Eu estou na segunda, eu estou tentando baixar aqui. Deixa depois... no celular uma e na máquina, porque está atrapalhando aqui. O senhor está com a palavra. Pronto. Excelência, muito obrigado. Só um minuto, deixa eu só baixar aqui para evitar essa interferência. Obrigado. Certo.
Vanessa, peço só mais um minuto, porque eu estou com um probleminha aqui para baixar aqui o processo. Eu estava na outra sessão. Só um minuto, por favor. A gente pode avançar, doutor, com outro processo enquanto o senhor se organiza. Pode ser, aí, por tá favor. Bom? Se Ok. puder, eu volto já para o outro, tá Certo. bom? Processo de Obrigado. número 3, então. Processo de número 3 é o 0761-297-23, é um habeas corpus, Água Branca, Vara Única, impetrantes e Alice Sotero de Amorim e outro, paciente Tauan Davi Melo do Nascimento Lima, impetrado é o excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Única da comarca de Água Branca, Vossa Excelência, o relator, desembargador Pedro Macedo. É o processo de número 3 da pauta, de Água Branca. 3, desembargador. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma solicitação só de mais ou menos uns 15 minutos, porque eu estou tentando... Seu nome, por gentileza? Iale Sotero de Amorim. É o seu processo que vai ser julgado agora. A senhora vai sustentar? Exatamente, é porque eu estou esperando o doutor Ezequiel chegar aqui no escritório e estou ligando aqui para ele. Aí fica o desembargador Pedro Macedo, o presidente da Câmara, porque a gente também não pode atrapalhar o andamento de uma sessão aguardando, né? A sessão é publicada. Desembargador Sebastião, seu microfone está desativado. Podemos julgar uma apelação, então podemos julgar uma apelação. Tem outros para julgar. De número 5. De número 5, apelação criminal, Teresina Sexta Vara Criminal, 0007126-33, apelantes Léo Lima Neto, Defensoria Pública do Estado do Piauí, apelado do Ministério Público, Vossa Excelência, o relator desembargador Sebastião Ribeiro Martins. 5. Não tem um advogado presente, eu vou proferir o voto, né? Esse caso aqui é bem simples, do desembargador Edivaldo Moura, desembargador Pedro Macedo, doutor Antônio Ivan Silva, né? Ele foi condenado por embriaguez ao volante, uma pena de 6 meses de detenção, e eu estou não conhecendo desse recurso, né? Porque entendo que, ante a ausência de interesse recursal, porque a pena foi fixada no mínimo legal, a pena que ele quer. Então, não tem nenhuma utilidade, não vai modificar em nada. Então, o meu voto, só um minuto. Sobre a questão se adentrar no método da incidência ou não, da circunstância agravante, percebe-se que a pena definitiva foi fixada no mínimo legal. Dessa maneira, ainda que se reconhecesse o afastamento da circunstância agravante mencionada, não haveria modificação da pena fixada, haja vista que, mesmo diante da aplicação da confissão espontânea do acusado, na segunda fase, a pena intermediária não poderia ser fixada abaixo do mínimo, nos termos da súmula 231. Então, o que é que diz a súmula 231 do STJ? A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, a ausência desse pressuposto deve ser reconhecida ante a inexistência da utilidade prática do pleito formulado, uma vez que a pena definitiva permaneceria a mesma. Então, eu estou votando, desembargador Edivaldo Moura, é a única tese da defesa, da defensoria, não conhecendo deste recurso ante a ausência de interesse processual, de acordo com o parecer da Procuradoria. É como voto. Eu acompanho o voto do Vossa Excelência, Sebastião Martins, desembargador Pedro Macedo, né? Também acompanho o relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, né? Não conheceu. Não conheceu do recurso, né? Senhor presidente, já estou... Ok, doutor. Então, a gente retorna lá para o processo do doutor Francisco, processo de número 9. O senhor está com a palavra, doutor Francisco. Obrigado, excelência. A presidência do desembargador Edivaldo Moura, né, Vanessa? Isso. Senhor desembargador Edivaldo Moura, presidente desta Igreja Câmara, na pessoa de quem cumprimenta os demais pares, desembargador relator Sebastião Ribeiro Martins, desembargador Pedro Macedo, renovando os cumprimentos do outro procurador Antônio Ivan, demais presentes. Bom dia a todos, colegas advogados. Pois bem, excelência, versa a presente impetração acerca de uma prisão preventiva que perdura desde o dia 6 de junho de 2022. Essa prisão, como o desembargador Sebastião bem conhece esses fatos, são vários habeas corpus já vieram de outros correios, mas
a Vossa Excelência e tentar demonstrar aqui a diferença da situação desse denunciado, desse corréu, para com os demais. Iniciou-se uma operação na cidade de Parnaíba para apurar supostas práticas criminosas de um grupo de pessoas, inclusive um núcleo familiar, acerca de tráfico entorpecente e organização criminosa. Feito isto, chegou-se até o paciente, porque o paciente, na verdade, é cunhado de um dos principais acusados da ação penal, da investigação e agora ação penal. E o que ocorre? Para o paciente, foi decretada sua prisão temporária em 6/6/2022 e, posteriormente, convertida em prisão preventiva. Foi feito mandado de busca e apreensão do relator na casa do paciente e da sua esposa, que é irmã de um dos alvos da operação, mas também não é denunciada na operação. E daí, nesse mandado de busca e apreensão, não foi encontrado nenhum objeto ilícito, nenhum objeto ligado às investigações. Porém, com o cabo das investigações, restou o indiciamento do paciente no crime de organização criminosa, ou melhor, de associação, de organização criminosa, exatamente, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.850, e associação para o tráfico. Ora, excelências, nós sabemos, o tribunal tem enfrentado de forma muito corriqueira essa figura da organização criminosa que hoje, com o implemento da Lei 12.850, desembargador Edvaldo Moura, desembargador Pedro, me parece que essa lei, à luz e a interpretação da autoridade policial e dos juízes de base, veio a revogar o artigo 29 do Código Penal, que seria, no caso, o concurso de pessoas. Acabou-se no Brasil. Porque toda e qualquer ação delitiva que se tem mais de 2 réus, se for na lei específica de tráfico de droga, é associação para o tráfico. O tribunal tem enfrentado isso com muita maestria e separado o joio do trigo. Da mesma forma, se tem crimes comuns com 3 pessoas, não se fala mais em concurso de pessoas, e sim associação do 288 do CP. E quando são 4 pessoas, sem nenhuma demonstração da divisão de tarefas, hierarquia e forma de agir, reunião, tem-se organização criminosa. Dito isto, desembargador Sebastião, não quero aqui trazer o julgamento do mérito da investigação que será a cabo da ação penal. Porém, eu não posso deixar de trazer essas informações, excelências, para fins de demonstrar os requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva, que são os indícios suficientes de autoria. Tanto é assim, excelência, que na denúncia que hoje responde o paciente, ele só está sendo acusado dessa organização criminosa e de associação para o tráfico. Ora, se a investigação era para o tráfico de drogas, não podemos ter aqui 2 sociedades criminosas em apuração. Ou vai ser associação para o tráfico, que é o eixo da investigação, com eventuais conexões de outros crimes, porém jamais com a devida vênia aqui a organização criminosa, porque são 2 sociedades criminosas, para investigar o crime de quê? De tráfico de drogas. Porque a denúncia só tem tráfico, não tem outro tipo de crime. Então, dito isso, excelência, eu quero trazer a vossas excelências a situação de que o indício de autoria para a prisão preventiva entendemos que ser insuficiente. No caso do paciente, a situação dele, desembargador Sebastião, é totalmente diferenciada dos demais corréus. Porque os outros têm, sim, a imputação de crime de tráfico de drogas, ele não tem. Não há outra figura penal, outro crime investigado na ação penal. Só há tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O que seria a lavagem de dinheiro? Os membros da investigação, os acusados, estão sendo investigados de adquirir patrimônio com dinheiro proveniente do tráfico. Novamente, tráfico de drogas. Dito isto, excelências, a situação do paciente que se encontra preso há exatamente 9 meses
não responde nenhum processo, nunca foi preso, nem processado, foi preso em casa, está à disposição da Justiça, já apresentou sua defesa preliminar, não tem audiência designada, tem outros réus ainda para serem citados. O juiz poderia ter feito já o desmembramento do processo nos termos do artigo 80 e julgar quem está preso, isso não foi feito. Né? Temos aqui um paciente que não foi encontrado na posse de nenhum objeto ilícito, uma investigação que perdura desde 2020, só veio incluir o paciente agora no ano de 2022. Então, nós não temos aqui como dizer que a situação do paciente é igual daqueles que vêm sendo acusados desde 2020. Então, excelências, entendemos que, a despeito de se entender essa Câmara de uma prisão preventiva fundamentada, entendemos que, no caso do paciente, não houve aqui a individualização das condutas. Por que a prisão dele é também necessária conforme a prisão dos outros, que respondem a vários outros processos, né, que está também envolvido diretamente na investigação, foram encontrados objetos ilícitos com os outros, com ele não. Então, nós temos aqui, excelência, que ter essa ponderação e separar, porque a concessão de uma liberdade para responder ao processo nessa condição não está aqui se absolvendo ninguém, porém está se aqui atribuindo o que diz a lei. Aqueles que não têm o requisito de liberdade devem responder em prisão preventiva ou provisória. E aqueles que têm devem responder em liberdade, que é o caso do paciente. Não vislumbramos aqui no decreto prisional por qual motivo o paciente não foi submetido às medidas cautelares de regra. E sim, foi decidido pela prisão preventiva, tal qual como os demais que têm mais envolvimento. Né? Então, excelência, sem cansar muito a Vossa Excelência, entendendo que o tribunal vem na vanguarda da liberdade provisória, como diz a lei, nós temos visto o desembargador Edvaldo Moura, o desembargador Pedro Macedo, o desembargador Sebastião, que tem se privilegiado, de fato, o princípio da presunção de inocência. Sabemos que o nosso Estado brasileiro, não Piauí também, infelizmente, está assolado por essa criminalidade crescente. Só que nós temos que fazer as distinções. Então, não é porque está se investigando alguém num crime que tem vários acusados que todos devem permanecer presos. E detalhe, excelência, uma eventual decisão de concessão da liberdade do paciente Israel dificilmente se aproveitará os demais, porque a situação dele, de fato, é diferenciada. Ele não foi encontrado na posse nenhum objeto ligado ao tráfico e à investigação, não foi encontrado com armas. O decreto prisional, desembargador Sebastião, eu queria chamar a atenção para isso, diz que o paciente seria um suposto laranja do Adriano porque adquiriu uma arma para o Adriano de forma legal, através da Polícia Federal. Ora, eu fiz juntada ontem no processo, excelência, aqui no habeas corpus, de uma certidão da vara, na secretaria, dizendo que com o Israel do Nascimento não foi encontrado nenhuma arma nem munição. E detalhe, realmente, o Israel, como vários e vários brasileiros, adquiriram realmente uma arma, mas de forma legal, isso é permitido. Não traz relação com a investigação. Não há na investigação, muito menos no decreto, desembargador Sebastião, nenhuma informação de que o paciente tenha usado essa arma para qualquer ilícito, que essa arma tenha sido apreendida com outra pessoa, nada. Então, esse fato é dissociado do eventual motivo para decretar a prisão preventiva. E detalhe, excelência, o paciente não chegou nem a receber a arma. E se entender esse tribunal de uma revogação de prisão, com essa cautelar dele se abster de receber essa arma, até que se tenha o desfecho final da ação penal, ele está à disposição para isso. Então, senhores desembargadores, entendendo que o crime de associação para o tráfico traz uma pena de 3 a 10 anos e da organização criminosa uma pena de 3 a 8, teríamos aí, em tese, uma pena mínima de 6 anos, que eu acredito que não vai haver a condenação em 2 sociedades criminosas. A prisão preventiva hoje se apresenta até mais gravosa do que uma eventual condenação lá na frente, que uma imposição de um regime até semiaberto. Então, por esses fundamentos, entendendo que a situação do paciente é diferente do que está sendo imputado aos demais correios, ele preenche todos os requisitos da liberdade provisória, podendo responder o processo
através de medidas cautelares, inclusive com monitoramento eletrônico, mora em Parnaíba, tem um comércio registrado no seu nome, nunca foi preso nem processado, tem família constituída, entendemos que a prisão preventiva aqui poderia ser afastada com a aplicação das cautelares. E aí sim, havendo descumprimento, não tem o que se falar e a prisão deveria ser imperativa. Então, por esses fundamentos, Excelência, entendendo que há sim a possibilidade de se resguardar a ordem pública e a ação penal com a aplicação de cautelares alternativas, pugna esse causídico pela concessão da ordem para se revogar a prisão preventiva e aplicar as cautelares que entender necessária Vossa Excelência, desembargador Sebastião Sebastião Martins e os demais pares. Obrigado, Excelências. Senhores desembargadores, desembargador Pedro, desembargador Edivaldo, doutor Ivan, realmente eu concordo que a prisão preventiva é a última ratio, né? Nós devemos sempre aplicar as medidas cautelares. Só que nós estamos julgando aqui, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Pedro, não é um caso isolado. É a questão de organização criminosa que atua do litoral piauiense. Esse grupo está sendo monitorado pela Polícia Federal há muito tempo, pela Polícia Civil do Estado do Piauí. O juiz informa aqui... Com o doutor Edvan Lopes. Não. Que esse grupo faz parte, inclusive, do Comando Vermelho. Nós já denegamos, desembargador Pedro, algumas ordens de habeas corpus. Eu tenho dificuldade, eu acho que a questão é complexa, sim. Indícios, não baixa prova, baixa indícios que ele faz parte dessa organização. É uma facção do Comando Vermelho que atua em Parnaíba. Ele está sendo um indício, eu não estou afirmando ainda. Então, se a questão é mais simples assim, pode muito bem o advogado requerer perquirir provas aqui em sede de habeas corpus. Eu tenho muita dificuldade. Eu sei que as informações que o juiz nos mandou, é de que esse grupo atua na região de Parnaíba, né? Fazem parte, inclusive, desse Comando Vermelho. Esse grupo está sendo monitorado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, sobretudo, porque vem até lá do Sul, e nós não estamos julgando um caso isolado. Nós temos que... A criminalidade hoje é mais avançada, mais complexa, de organização criminosa. E o fato de não ser encontrado nenhuma droga com eles não importa, não. Associação criminosa, a lavagem de dinheiro, não precisa ser... todo acusado precisa ser preso com esses objetos, não, né? Eu não vou ler o voto todo, o processo não há excesso de prazo, porque o processo é muito complexo, são vários réus, nós já denegamos vários casos dessa organização, desse processo que tramita em Parnaíba, lá na segunda vara, está sendo acompanhado, inclusive, pela própria sociedade parnaibana e aqui de Teresina, pela Polícia Civil. Dizem que o Comando Vermelho está sendo liderado por Adriano do Amaral de Souza, lá em Parnaíba. O juiz dá a informação. Vou ler um trecho aqui para os senhores. Diz aqui. De outra feita, diz o juiz, para a decretação da prisão preventiva, assim como para a concessão de qualquer medida cautelar, é necessário que exista o chamado fumus boniuris, o qual, no âmbito processual penal, é denominado fumus commissi delicti, e se configura pela prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria, consoante dispõe o artigo 312. Com efeito, no caso concreto, verifica-se presente a fumaça do bom direito, haja vista que as provas contidas nos autos são claras em indicar a existência dos delitos e seus prováveis autores. Os representados mantêm continuamente sua prática delitiva, gerindo uma verdadeira organização criminosa, fomentada pelo tráfico de drogas, atuando de forma integrada e coordenada, a fim de se beneficiar economicamente com suas atividades ilícitas. As investigações demonstram que os representados integram a facção criminosa Comando Vermelho, CV, sendo liderados por Adriano do Amaral de Souza. Se percebe também a forma como o grupo é organizado, capitalizado e de elevada periculosidade. Não estou falando especificamente desse paciente, né? Estou falando da decisão do juiz. Sendo que seus membros utilizam, inclusive, de métodos violentos para intimidar aqueles que se opunham ao tráfico, tendo, inclusive, suspeitas
acerca do envolvimento no homicídio das vítimas, Cariane Limas Veras e Ivan Lima Veras. Por seu turno, as circunstâncias nos quais os delitos foram cometidos denotam o perigo libertado dos autuados, haja vistas que se trata de delito de tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo, homicídio, organização criminosa, falsidade de documento público, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, mormente fora do contexto das grandes cidades, como é o caso. Provoca enorme clamor popular, requerendo do Poder Judiciário uma maior cautela a fim de assegurar a manutenção da ordem pública, principalmente por este tipo penal acabar gerando a prática de outros delitos penais. Então, eu não vou ler o voto todo, inclusive reiteração criminosa. Eu realmente acho que o juiz de primeiro grau, que tem os processos, poderá sim conceder, mas eu tenho dificuldades, Magda Edivaldo Moura, num processo desse tipo, em que houve uma grande repercussão em todo o estado do Piauí, o próprio governador do estado, o secretário de Segurança, está preocupado com a onda de violência que está aumentando no litoral piauiense, já vindo inclusive do Ceará e do sul do país. Eu estou denegando a ordem, pedindo vênia, inclusive, ao advogado, que fez uma belíssima sustentação oral. Repito, não estamos julgando aqui um caso isolado de um tráfico de drogas de uma associação. É uma organização mais complexa. Portanto, eu conheço e denego a ordem, tudo de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Eu concordo plenamente com o voto de Vossa Excelência, desembargador. Estou também denegando a ordem e colhendo o voto do desembargador Pedro Macedo. Ouvimos atentamente a manifestação da defesa, certamente com bons argumentos, mas não podemos desprezar o bem fundamentado voto proferido do desembargador Sebastião Martins, onde expôs as suas preocupações da Justiça, dos órgãos de repressão, dos órgãos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, no que se refere à situação que hoje se encontra, a atuação dessas organizações criminosas, como o Comando Vermelho, que já atua, certamente, uma coisa que do conhecimento de toda a sociedade, no nosso litoral. E hoje vemos aí os jornais, a televisão, noticiando a situação grave da cidade de Natal, onde supermercados, veículos, estabelecimentos comerciais incendiados em atitude resultante dessas organizações. Então, preciso que a Justiça se mantenha firme no combate a esse proceder. Então, acompanho o bem fundamentado voto proferido pelo desembargador Sebastião Martins. Eu proponho. Por não. E os demais desembargadores, doutor advogado, nosso amigo doutor Francisco, eu quero parabenizar o doutor Sebastião pela essa conduta, né, de nós termos essa preocupação com essa situação que está havendo. Bem frisou agora mesmo o desembargador Pedro. Eu sou vizinho lá do Rio do Norte, na minha região lá, naquela minha propriedade, vizinho do Rio do Norte. E lá está um pandemônio. Não é só em Natal. Mossoró está chegando até na extrema da Paraíba já. Inclusive, hoje parece ser deslocado uma força federal para Natal. E o que se comenta lá, não posso afirmar, mas que chega nos ouvidos é que Parnaíba será a próxima, nosso Piauí será o próximo. Espero que não. Eu proclamo o resultado. Por decisão unânime, a ordem foi denegada, né, em harmonia com o parecer do Ministério Público Superior, né? Obrigado, excelências. Um bom dia a todos. O processo de número... Processo de número 3, doutora Iali. Doutora Iali, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, só um minuto. Está tudo... Podemos jogar o processo número 5? Então, a gente procede. Oi, Vanessa, podemos jogar o processo número 5 enquanto a advogada... Processo número 4. Está presente. Não, tudo bem. Já chegou.
Tira. Não, tira para lá. Bom dia, doutor Ezequiel. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Sebastião, desembargador Pedro, desembargador Edivaldo e procurador Ivan. Bom dia, doutor Ezequiel. Um abraço. Processo de número 3 é o 0761-297-23, é um habeas corpus de Água Branca, impetrantes Yali Sotério de Amorim e outro, paciente Tauan Davi Melo do Nascimento Lima, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da vara única da comarca de Água Branca. Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro Macedo, e o doutor Ezequiel vai fazer a sustentação oral, não é isso, doutor? Sim. Relatório do sistema. Você está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor, já posso falar? Pode sim, o senhor está com prazo de 15 minutos para a sustentação. Excelentíssimo senhor presidente dessa Igreja Câmara, primeira Câmara, excelentíssimo senhor desembargador relator Pedro Alcântara, ilustre conterrâneo, excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Ribeiro, excelentíssimo senhor Edivaldo Moura, meu dileto amigo, e meu ex-companheiro, colega do Ministério Público, procurador Ivan. O que me trouxe, nos trouxe aqui a essa Câmara, a esse pedido, é o fato simples. Nós não vamos discutir aqui a culpa, vamos discutir apenas a possibilidade dele continuar, para ele responder o restante do processo em liberdade, inclusive o seu julgamento, porque há um pedido que foi negado, que era o da liminar. Então, o nosso paciente encontra-se preso há exato 8 meses e 5 dias, que ele foi preso no dia 12 de julho do ano passado. Ele tem residência fixa, profissão definida, ele era gerente da loja do Armazém Paraíba, lá na cidade de Água Branca, e por motivos que nós não vale aqui levar a conhecimento de Vossa Excelência, mas já está nos autos, problemas familiares, ele, em desespero, entrou em atrito com sua consorte e feriu. Ele foi preso e acusado de tentativa de homicídio. Ora, se ele quisesse matar ela, ele teria matado. Ele desistiu voluntariamente. Então, hoje, excelências, nós pedimos apenas, e somente apenas, o direito dele responder o processo em liberdade, o seu julgamento em liberdade e até o trânsito em julgado, conforme determina o texto constitucional inserido no artigo 5º, que é o direito de responder o processo de liberdade, mesmo porque já existe um preceito legal da própria Constituição de que a pessoa só pode ser preso em flagrante delito após um trânsito julgado e na segunda instância, depois mesmo, inclusive, a segunda instância ainda não foi decidido. Então, seria preso após o trânsito em julgado de uma sentença. Então, voltando aqui, não existe motivo suficiente para a sua manutenção dele preso por esse tempo de mais de 8 meses. O decreto preventivo não tem o seu fundamento legal, porque apenas dizer por motivo de ordem, porque foi contra uma mulher, na realidade, os crimes ocorrem
contra homem e contra mulher. O fato de que ele tenha praticado esse crime, nós estamos discutindo ainda se foi tentativa de homicídio ou se foi uma lesão corporal de natureza leve. Então, é essa a nossa argumentação. Solicitando, batendo a porta da justiça, a concessão dele, mesmo porque, se ele, por acaso, Vossa Excelência, se colocar em liberdade, os pais dele residem aqui em Teresina, ele não voltará à cidade. Já existe promessa da própria loja que ele vai gerir uma loja aqui em Teresina. Ele é um jovem que tem todo um direito de refazer sua vida, viu? E poder, inclusive, contribuir para a manutenção da sua filha menor. Então, Excelências, pedimos a Vossa Excelência, rogamos a Vossa Excelência, porque não há o motivo suficiente da sua autoria. Porque, caso ele esteja solto, nós pedimos que seja aplicado uma das restrições do artigo 319 do Código Penal, com monitoramento, e que ele vai não vai perturbar a vida da sua consorte. Então, com esses argumentos, Excelências, esperamos a concessão da ordem e que, caso seja concedido, a aplicação de um dos dispositivos previstos no artigo 319 do Código de Processo Penal. É com essas considerações que nós requeremos a Vossa Excelências e, voltando, que ele é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, profissão definida. Então, ele não é um qualquer. Foi um infortúnio que aconteceu com o casal, envolvendo outras pessoas, e, momentaneamente, ele perdeu a cabeça. Mas ele teve a suficiência, maturidade de não ceifar a vida da sua mulher. E fato esse que nós estamos contestando e pedindo ao tribunal a reforma da sentença de pronúncia com a desclassificação do crime de tentativa para de lesões corporais. Então, com essas considerações, eu peço a concessão da ordem e que será a medida de inteira justiça. Muito bom dia a Vossas Excelências e obrigado pela atenção. Senhor presidente, eu vou suspender esse julgamento e vou analisar com mais detalhe essas argumentações do impetrante. Então, fica suspenso o julgamento. Ok. Mais algum advogado presente? Doutor Ezequiel, bom dia, bom trabalho, satisfação. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Processo de número 4 é o 0009926-5.2017, origem Teresina, segunda vara do Tribunal do Júri, recorrente Kelcione do Nascimento Silva, Defensoria Pública do Estado do Piauí, recorrido do Ministério Público, Vossa Excelência, o relator desembargador Pedro, processo de número 4. Processo de número 4, é um recurso em sentido estrito. O relatório do sistema, senhor presidente. Palavra com o relator, né? Tem defesa? Não, desembargador. Não. Bem, trata-se de um recurso em sentido estrito. Não vejo necessidade. O preço de absorção sumária, a despronúncia da desclassificação, as provas carreadas aqui aos autos não se mostram consistentes ao ponto de acolher o pleito da defesa. Digo que a prova oral colhida em juízo constitui suporte mínimo a justificar a decisão de pronúncia.
cito aqui as declarações da vítima, Cleiton Silva, dizendo que estava trabalhando na investigação de um latrocínio ocorrido no dia anterior, dirigindo-se a um bairro da Zona Sul, onde estariam as pessoas que teriam praticado o crime. Chegando ao local, ficou responsável pela guarda de Clenilson do Nascimento Silva, que é irmão do recorrente. Porém, após alguns minutos, o recorrente, saiu de outra casa, apontou para mim e efetuou um disparo de arma de fogo. Afirmo que o disparo efetuado pelo recorrente não atingiu, porque conseguiu desviar, jogando no chão e revidando com um disparo. Quando então ele, o recorrente, saiu correndo e foi perseguido até ser preso em flagrante. Então, as provas carreadas não amparam a tese da defesa nessa oportunidade, também no que se refere à exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, 7 do Código Penal, não justifica a desclassificação e, portanto, nós estamos conhecendo, porém negando o provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia em sua integralidade, em consonância com o parecer do Ministério Público Superior. É como voto, senhor presidente. Eu acompanho o voto do Vossa Excelência, desembargador Pedro Macedo, desembargador Sebastião Martins. Eu também acompanho o voto do eminente relator. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Processo de número 6. Desembargador Edivaldo Moura, os processos de número 6 e o processo de número 7. Pedido de vista de Vossa Excelência. De relatoria do desembargador Pedro. Vossa Excelência trouxe? Eu trouxe, eu analisei o voto vista e estou... Vou apregoar os processos, desembargador. Vou apregoá-los. Vou apregoar. O processo de número 6 é o 0021-698-96.2016, apelação criminal, 34ª Vara Criminal, apelante Liebert da Costa Barros, Defensoria Pública do Estado do Piauí, apelado do Ministério Público. E o processo de número 7 é o 000-1614-05.2019, 5ª Vara de Picos, apelante Daniel Mariano da Costa, também pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, o apelado novamente ao Ministério Público, e Vossa Excelência pediu vista desses dois processos, duas apelações criminais. O primeiro eu estou, do item 6, né, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator, né? Pronto. Eu também acompanho, então. Acompanho o voto do relator. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Temos o voto do relator, eu e o desembargador Sebastião estamos acompanhando o dito voto, né? Vanessa, são dois... E o processo de número 7, também é uma apelação criminal. Sim, tudo bem. Já apregou, né? Já sim, desembargador. Tudo ok. Eu estou exatamente assumindo uma outra... Estou assumindo uma posição um pouco diferente da do ilustre colega, né, Pedro Macedo, né? Eu entendo que no furto qualificado hoje não se pode mais adotar a chamada causa de aumento de pena, chamada de repouso noturno, né? Eu tenho decisão, inclusive do nosso STJ, cuja ementa eu vou expor aqui agora, né? Recurso especial, representativo da controvérsia, direito penal, furto, precedente judicial vinculatório, reexame de orientação jurisprudencial, necessidade, hermenêutica jurídica, não incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado, aumento de pena em razão de furto cometido durante o repouso noturno. Desproporcionalidade. Tópico 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória,
as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adequem à possibilidade de evolução de entendimento. Tópico 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, não incide nas hipóteses de furto qualificado, prevista no artigo 155, parágrafo 4º da citada lei. A pena, tópico 3º, a pena decorrente da incidência da causa de aumento relativo ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. Tese jurídica. A causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, prática do crime de furto no período noturno, não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Tópico 5º. Recurso especial parcialmente provido. Recurso especial parcialmente provido. Relator o ministro João Otávio de Noronha. Terceira sessão, julgada em 25 de 5 de 2022. Trata-se de precedente que, firmado pelo rito dos repetitivos e de reprodução obrigatória pelos tribunais. Assim, aderindo a este novo entendimento, porquanto exarado pela Corte a quem a Constituição Federal atribuiu a missão de uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, afasto a incidência da majorante de repouso noturno na hipótese dos autos. Ocorre que, compulsando o voto do relator, verifique que existe certa questão de pena intermediária e definitiva. Com efeito, ele fixou a pena intermediária em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e manteve a majorante do repouso noturno. Contudo, fixou pena definitiva de 2 anos e 13 dias de reclusão, ou seja, aquém da pena intermediária e sem a incidência da majorante que expressamente manteve. Neste diapasão, o voto do relator desconsiderou a presença da causa de diminuição prevista no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que, reconhecida em sentença, ensejou a redução da pena em 1/3. É apenas um ligeiro engano do eminente colega, né? Colega, inclusive, eu vinha também julgando assim. Destarte, entendo que deve ser afastada a aplicação da majorante por quanto inaplicável ao furto qualificado e reduzida a pena em 1/3 em decorrência do reconhecimento do furto de pequeno valor, sendo inviável afastar a minorante em recurso exclusivo da defesa. Nesse diapasão, a pena definitiva fica em 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias multa, mantendo-se, então, os demais termos da sentença e do voto do relator, do desembargador Sebastião Martins. Eu também vinha adotando esse sistema de aplicar, né, o furto qualificado, a qualificadora do período noturno, mas diante dessa nova decisão recente do STJ, o apelante é assistido pela Defensoria. Eu vou ouvir antes o desembargador Pedro Macedo, saber se ele reflui ou não, porque tem essa modificação jurisprudencial recente. Bem, ouvi atentamente a argumentação do desembargador Edvaldo Moura. De fato, surgiu essa decisão recente do STJ no sentido de modificar todo o entendimento que já existia anteriormente. Sim. Então, curvo
aos argumentos do embaixador Edivaldo Moura, à decisão do STJ e acompanho plenamente o voto divergente para refluir da nossa decisão. Eu proclamo o resultado por decisão não nos termos do voto do relator, né? Ok. Você acompanhou o voto do eminente relator, não é isso, desembargador Sebastião? Sim, o Moura. desembargador Pedro refluiu, não é isso? Eu estou acompanhando também. Isso. Desembargador Pedro, então, desembargador Pedro refluiu, acompanhando o voto visto que foi proferido pelo desembargador Moura, não é isso? Correto. Ou não? Ainda tem ainda. Avançamos. O último processo desta pauta de hoje é o processo número 10, Teresina, Primeira Vara Criminal, apelação criminal. Eloy Mendes de Abreu Filho. O número da apelação é 0012-407-72. Apelante Eloy Mendes de Abreu Filho, advogado Felipe Campos Silva Magalhães, apelado do Ministério Público do Estado do Piauí, Vossa Excelência, o relator, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Certo. O advogado está presente, Muniz? Não, desembargador. Bom, esse Felipe processo... Campos Silva, doutor Felipe Campos Silva, não. Esse processo foi julgado inicialmente, desembargador Edivaldo Moura, pelo desembargador Zé Francisco, e foi anulado, né, lá pelo ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca, né, porque ele ocorreu numa sessão virtual do dia 1º a 8 de junho, pelo então relator, desembargador Zé Francisco, e determinou que fosse feito novo julgamento, oportunizada a defesa, a realização da sustentação oral. E a defesa pede no STJ e não está aqui presente hoje. Eu vou ler apenas a ementa. Estou acolhendo a pretensão da defesa. Ementa: processual penal, apelação criminal, roubo majorado, anulação da apelação, decisão do STJ, novo julgamento, rejeitada a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Palavra da vítima. Valor probante, autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos contraditórios, ausência de adequada fundamentação na valoração dos motivos e das consequências do crime. Recurso conhecido e parcialmente provido. Como disse, esse processo foi anulado pelo STJ, estamos submetendo a novo julgamento. O arcabouço probatório constando dos autos é suficiente para a condenação. Apenas com relação aos motivos do crime. A valoração negativa dos motivos do crime é inidônea, uma vez que utiliza elemento inerente ao próprio tipo penal, sendo patente a ausência de fundamentação nessa exasperação, exclusão desta circunstância judicial. E as consequências, também a fundamentação, a meu ver, não está bem adequada, posto que o juiz se fundamentou na ausência de devolução do bem subtraído. Ora, a diminuição do patrimônio da vítima é inerente à prática dos crimes contra o patrimônio. Ou seja, todo crime de roubo há uma diminuição do patrimônio da vítima, né? Se eu tenho aqui 2 relógios, o ladrão me rouba o relógio, eu fico só com um. Então, não é consequência do crime, isso aí faz parte do tipo penal, né? É insuficiente para exasperar a pena base, né? Estou, como disse, conhecendo, dando provimento parcial apenas, né? Não estou absolvendo, e estou reduzindo a pena depois da nova redimensionamento, fixando definitivamente em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, regime inicial semiaberto e mais 12 dias multa, no mínimo previsto no artigo 49, mantendo-se a sentença penal condenatória, nesse ponto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Eu acompanho o voto, Vossa Excelência, desembargador Pedro Macedo. Eu acompanho o relator, plenamente. Decisão não nos termos do voto do relator, que
Parcial provimento. Procedente, né? Parcialmente procedente. Parcial provimento, é. Parcial provimento. Ou não? Ok? Terminou para você ir, Vanessa? Terminou? Encerrada a pauta. Então, eu agradeço Processos. a colaboração dos colegas, né, de todos eles. Fazendo o registro, desembargador Edivaldo Moura, processo de número 3, relatoria do desembargador Pedro, ficou suspenso o julgamento para a próxima sessão, após a sustentação oral do doutor Ezequiel. O processo de número 8 também foi adiado a pedido do eminente relator, desembargador Pedro Macedo, e os demais todos julgados. Um bom dia, um bom trabalho. Bom dia. Bom dia, até mais. Tudo de bom. Até a próxima, bom trabalho. Doutor Ivan, boa viagem. Deus lhe abençoe. Prazer, Até o próximo 5 de abril. Próxima quarta-feira, doutor Ivanei. Dia de paz e luz a todos, amigos. Tchau.